O Tribunal Eleitoral organiza e julga as eleições no Brasil. Por que alguém do Tribunal Superior Eleitoral, como o seu presidente, ministro Barroso, veio ao Congresso e conversou com 11 líderes partidários, dizendo para eles não aprovarem a emenda do voto impresso? Por que alguém trabalha para não ter mais transparência na eleição? É estranho. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Não é necessariamente transparência, né? O voto impresso, o problema do voto impresso... Sempre vai ter problema na eleição, né? A Argentina é voto impresso e eles questionaram o resultado. Estados Unidos, o voto impresso, questionaram o resultado. O problema do voto impresso aqui no Brasil é que a gente vai... Lembrando que a gente tem várias comunidades que são dominadas por milícias, por tráfico, por crime organizado, e o voto impresso aí seria uma forma desses locais que são submetidos a essa força de poder paralelo, deles serem cobrados em quem eles votaram, tá ligado? Então, o voto impresso num Brasil onde muitas pessoas vivem sob comando de grupos armados, de milícias armadas, rompe completamente com direito ao anonimato, ao voto secreto, tá ligado? Porque certamente pessoas serão cobradas por quem estão votando. Na minha posição, posso dizer-lhe, não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas de fato, eles também não podem provar que não foram. Mas essa é foda, né, cara? Meu irmão, o ônus de apresentar provas é do acusador. É do acusador. E vocês não conseguiram provar que é. Por que não é? Por que não é? Vocês botaram o hacker, botaram as Forças Armadas, botaram o cacete todo. Tirando a mídia internacional, que está sempre de olho. Ok. Só para ficar claro, em um país livre, pode ter qualquer opinião sobre eleição porque é cidadão, certo? No Brasil, consideram isso crime. Então, porra, não, se ter opinião sobre eleição no Brasil fosse crime, tava todo mundo preso. Tava todo mundo preso, né? E não. Olha quantas pessoas tinham na Paulista. Ali a maioria tava questionando o resultado da urna. E ninguém foi preso ali, tá ligado? Então seria crime dizer, sim, a eleição foi roubada. A gente só prendeu quem tava fazendo merda no dia 8 de janeiro, quem tava quebrando, destruindo patrimônio. Roubada. Sim, poderia sofrer... Então seria crime dizer, sim, a eleição foi roubada. Sim, poderia sofrer muito no Brasil se voltasse. Mesmo sabendo de fato que a CIA estava interferindo no processo democrático no Brasil, estava desempenhando um papel na eleição. Sim, sim. E bananinha, tu tá se complicando tanto, meu querido. Você sabe, e uma das razões pela qual meu pai se tornou inelegível em tempo recorde logo após Lula assumir o cargo é porque ele teve uma reunião. Disseram-lhe que ele nunca mais poderia concorrer. Sim, ele é inelegível até 2026. Estamos tentando reverter dentro dos tribunais, mas como você pode imaginar... 2026 não, 2030. É porque 2030 é antes da eleição de 2030, é verdade, tá certo. Mas ele tá inelegível a 2030, só que a inelegibilidade dele acaba antes das eleições, ligou? Será muito difícil fazer isso. Ainda tenho esperança. De qualquer forma, foi considerado inelegível por ter reunião com embaixadores, onde discutiu o sistema eleitoral no Brasil, suas funções e criticou pontos. Ele não criticou, né? Ele disse que era fraudado e não apresentou provas. E ele estava usando o aparato estatal, estava usando a estrutura do governo para fazer essa denúncia sem provas. Tá ligado? O problema foi ele ter usado, o problema, acima de tudo, foi ele ter usado o aparato estatal e a função dele como presidente para fazer campanha política, para fazer campanha eleitoral. Ainda que fosse, no caso, atacar as urnas. Coisa normal. Mas antes da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve as mesmas reuniões com eles. Espere, então você está dizendo que seu pai, que frequentemente foi comparado ao Trump, foi declarado inelegível para concorrer novamente na próxima eleição, com base em reclamações sobre o sistema eleitoral, e que você teve um protesto contra uma eleição manipulada que foi apoiada pelos Estados Unidos. Governo e que... Tipo, o Tucker Carlson aqui tá pouco se fudendo pro Brasil, na real. Ele tá usando isso aí pra atacar o governo Biden, tá ligado? É só pra atacar o Biden. É só pra isso que ele tá fazendo. E, obviamente, dar voz pro Eduardo Bolsonaro aí e criar esse mártir aqui da direita.
Mas, mano, eu só tô vendo o Bananinha se arrasar por causa disso aí, cara. Papo reto. E como resultado disso, os oponentes políticos de Lula acabaram na prisão. Quero dizer, parece o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Sim. Você percebeu isso? Sim. Eu costumo dizer que é de fato o mesmo vírus, mas no Brasil temos um pouco menos de anticorpos. Na verdade, esta frase é do jornalista Toma vacina, pô. Paulo Figueiredo. É o mesmo vírus, mas imagine que no Brasil, a esquerda ou o establishment controla o Supremo Tribunal. E quem poderia exercer os freios e contrapesos e impedir que o Supremo Tribunal fizesse isso é o Senado. Mas o Senado, eles de fato não tomam absolutamente nenhum tipo de ação contra isso. Alô, Pacheco, essa é pra você, hein? Eles têm o mesmo discurso dos ministros da Suprema Corte. No final, os brasileiros perdem a esperança de recuperar a democracia. Se usam máquinas para votar sem ter uma forma de ao menos recontar os votos, devemos confiar 100% no sistema. E então eles não permitem mais transparência nas eleições. Como podemos eleger alguém, Bolsonaro, um conservador, um direitista ou alguém de fora do establishment? Este é o sentimento que... Aí, ó, esse papo cola muito na extrema-direita e é usado pelo Trump, pelo Milley, pelo Bolsonaro e vai ser usado sempre pela extrema-direita, que é se colocar como fora do establishment, como o outsider, tá ligado? O famoso outsider. Foi que elegeu o Bolsonaro, primeiro elegeu o Milley também e o Trump, né? Primeiro você amarra toda a classe política como uma coisa só e põe todo mundo ali como corrupto e você vem como o outsider, como quem vai acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? E é isso que o Bolsonaro tá fazendo, é isso que o Bananinha tá fazendo de novo aqui. Só que ele não fala que o pai dele foi parlamentar por 28 anos antes de ser eleito. Então, de fora do establishment, não tem porra nenhuma, tá ligado? Ele ainda se elegeu, botou a família toda pra ficar mamando o Estado, e agora pra vir e falar que o problema do Estado é esse e que eles não têm nada a ver com isso. Vou voltar um pouquinho aqui só pra ele repetir. Como podemos eleger alguém, Bolsonaro, um conservador, um direitista ou alguém de fora do establishment? De fora. Este é o sentimento que muitos brasileiros têm, infelizmente, no momento atual, no Brasil. Quero dizer, com máquinas de votação eletrônica, não se pode ter certeza de que o seu sistema é real. Sim. Por que vocês têm máquinas eletrônicas para votar? Eu tentei evitar que fosse assim. De fato... Mano, viu que bizarro a inteligência artificial, tá ligado? Porque o que faz o lip sync, eu acredito que na entrevista, eu não vi o original, né? O Bananinha tá falando em inglês. E aí o lip sync é feito por inteligência artificial. E aí olha como esse sorriso se desfaz de forma natural. Eu tentei evitar que... Cara, Sim. que bizarro. Por que de vocês têm novo. máquinas eletrônicas para votar? Eu O tentei... sistema é real. Tá, foco. Sim. Por que vocês têm máquinas eletrônicas para votar? Eu tentei evitar que fosse assim. De fato, mais uma vez, aprovamos em 2017 este projeto de lei de voto impresso. O que foi isso? Usamos máquinas para votar, certo? Este projeto de lei diz que era necessário ter uma impressora ao lado da máquina. Então, pelo menos você poderia, de fato, recontar os votos quando tiver qualquer tipo de suspeita legítima na eleição, não é mesmo? Foi aprovado, em 2017, em uma lei federal. Tudo bem. No próximo ano, a Suprema Corte disse que isso é inconstitucional. E por isso, em 2019, começamos a fazer não só um projeto de lei para alterar a lei federal, mas também uma emenda para mudar a Constituição. E, de fato, nós teríamos os votos necessários, porque isso nunca, em momento algum, foi uma questão meramente de um político de direita ou de esquerda. Era algo que unia todo o Congresso. Mas então, como eu disse... Que isso. O presidente do Tribunal Eleitoral veio ao Congresso, conversou com 11 presidentes de partidos e mudou a opinião deles. E a emenda não passou. Então, se vocês têm máquinas de votação eletrônica sem recontagem ou prova dos votos, se você apoia isso, está claramente cometendo fraude. Quero dizer, por que apoiar isso? Tu tá cometendo fraude também, Tucker Carlson, porque nada disso é comprovado, tá ligado? Todas as afirmações aí que você tá fazendo, tu tá ajudando a cometer fraude, ajudando a questionar a lisura e a soberania das eleições de um país, cara. Dizem que, certamente, será um comentário antidemocrático seu e eles vão te prender no Brasil. Então, se eu fosse cidadão brasileiro e estivesse na sua mídia dizendo isso, eles fechariam redes sociais. Foi exatamente o que ocorreu com Paulo Figueiredo. Ele é alguém como você, Tucker. Espere um segundo. Não posso dizer isso no Brasil? Se você disser, será apenas uma vez? Apenas uma vez, então vão te derrubar. Se continuar, nosso FBI irá à sua casa. Se você continuar, congelam suas contas, como com Paulo Figueiredo. Por isso ele vive aqui, assim como Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Paulo Figueiredo... Tá, ele tá dando 3 exemplos extremos de pessoas que não tinha mais como a justiça brasileira tolerar, né? E ainda assim, não só a justiça brasileira, a própria Jovem Pan já tinha tirado esses caras também.
Mas, cara, olha a quantidade de fake news, de repórter maluco que a gente ainda tem. Olha a Revista Oeste funcionando. A Jovem Pan funcionando. O Ministério Público pediu cassação de outorga da Jovem Pan? Pediu, de fato. Mas porque ela estava sistematicamente fazendo o que o Tucker Carlson está fazendo agora. Sem apresentar prova. E recebendo verba pública para isso. Então não tem como, né? Não tem como.